Olá pessoal, professor Marcos, aula 21. Trabalho no setor da melhor idade, na Secretaria de Esporte e Lazer de Ubatuba, e estamos, devido à pandemia, ministrando as nossas aulas e postando no canal do YouTube. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal da Secretaria de Esporte e Lazer de Ubatuba, SNEL, e acione o sininho. Todo vídeo novo, toda notificação você vai estar recebendo. Tá joia? Lembrando que tem as outras modalidades, tem o surf, tem o vôlei, tem a natação, tem o atletismo, né? Tem judô, tem várias modalidades. Então que vocês possam, né, estar acompanhando aí o trabalho que está muito bonito dos outros professores. Tá joia? Hoje, pessoal, eu estou aqui para falar um pouquinho da importância do exercício resistido, porque como nós já estamos indo para hoje é a 21ª aula, nós já vamos conseguir trabalhar um pouquinho mais de exercício resistido. O que seria isso? É a famosa musculação, né? Aí o pessoal vai falar, pô, mas dá para trabalhar musculação em casa? Como a gente está falando do nosso público-alvo, como público da melhor idade, o que a gente pensa? Em alguns estudos que foram feitos e que limitam a pessoa ao longo do tempo. Não é só o idoso. Às vezes a pessoa é tão sedentária que em alguma fase da vida já começa a manifestar. Então é muito importante, claro, né, com acompanhamento, com a indicação, com acompanhamento de um educador físico, né, e com a indicação de um outro profissional, tá bom? Seja um nutricionista, seja um médico, tá joia? Por que é importante? Porque tanto o homem quanto a mulher, ao longo da vida, ela vai perdendo essa massa muscular se ela não trabalha. E é comprovado através de estudos que tanto o homem quanto a mulher, quando chega nessa fase do envelhecimento, começa a produzir menos hormônios. Então é importante a gente falar aqui que nós vamos estar falando um pouquinho dos hormônios, tanto dos homens quanto das mulheres. O hormônio masculino fica mais fácil da gente falar, eu vou deixar para o final, tá? É muito pouco influenciado por outros hormônios também que o corpo produz. Então, no caso, o que acontece? No caso da mulher, ela possui, né, quando ela entra na menarca, que é o começo do ciclo menstrual da mulher, onde quer dizer que ela está começando a poder reproduzir, ela começa a ter um ciclo menstrual. Dentro desse ciclo menstrual, e sempre eu vou estar falando aqui no caso sobre o ciclo menstrual, aquele certinho de 28 dias, por quê? Porque conforme ela vai tendo a menstruação ao longo do tempo, ela vai produzindo e chega um momento da vida dela que ela entra na pré-menopausa. Por que eu falo pré-menopausa? Porque ainda vem o ciclo menstrual. Ele não se interrompe de um ciclo para o outro. Então o que acaba acontecendo? Conforme vai diminuindo, e aí sim ela entra na menopausa, a mulher tem um agravante. Porque como esses hormônios, né, que são produzidos primeiro no cérebro, para mandar uma informação para o aparelho reprodutor da mulher, especificamente para o ovário produzir mais 2 hormônios. Esses hormônios, além de eles serem muito importantes durante a gravidez, durante tanto a alimentação quanto, né, a garantia que aquele feto vai estar protegido ali, e também do seu desenvolvimento. Então o que acaba acontecendo? O estrógeno, que é um hormônio feminino, que é produzido pelo cérebro, né, porque os nossos hormônios são sempre produzidos assim, tá, pessoal? Para fazer uma explicação bem lúdica aí, como se tivesse um sensorzinho que passasse o sangue ali e via a taxa hormonal, né? Muitas pessoas ficam preocupadas aí, né, com a tireoide, então vem bastante os hormônios, né, produzidos por eles, mas hoje a gente está falando específico do hormônio feminino, que é o estrógeno, né? Tanto o estrógeno quanto a progesterona,
elas são produzidas e são indicativos de que a mulher precisa produzir outros dois hormônios, que é o luteinizante e o folículo estimulante. Então, o que acaba acontecendo? Se a pessoa não tem, né, para resumir muito aí mesmo a nossa conversa, porque eu também quero falar para os homens, né, porque a gente ouve muito falar em menopausa, mas a gente não ouve falar da andropausa, né? E é muito importante, porque como eu comentei lá, no caso da menarca, principalmente eu tenho uma filha, né? E todos os pais e mães aí, quando a filha tem a menarca, né? Que é o primeiro ciclo, a gente leva ao médico. Às vezes a gente leva antes, a gente leva também, né? Para fazer esse acompanhamento, mas pelo menos a gente leva, quando está nova ainda. E o homem, normalmente ele remuta para ir ao urologista, né? Vai ao endócrino, né? Então, principalmente os que têm mais de 40, né? O pessoal fica meio receoso. Mas para finalizar o pensamento aí, né, e a explicação sobre a menopausa, a importância aí desses hormônios, né, tanto o folículo estimulante como o luteinizante, como a progesterona e o estrógeno, né, ou estrogênio. Tá? O que acontece? Eles são totalmente ligados à absorção e a fixação do cálcio, né? A absorção, desculpa, e a produção do cálcio. Então, o que acontece? Ludicamente falando de novo, como alguns alunos meus já viram nessa palestra que a gente tem mais tempo, a gente tem cerca de 40 minutos para poder falar, a gente mostra a imagem, aí vai sim uma parte mais técnica, mas eu brinco muito, né? Porque aí eu acredito que fica mais fácil de frisar, de lembrar. Então, assim, é como se tivesse o pedreiro e o ajudante, né? Quem já fez obra sabe disso. Então, se eu tenho o pedreiro e não tenho o ajudante, que um dia faltou, o pedreiro ele vai ter que fazer a massa, ele vai ter, né, que chapar a massa. Então, assim, ele vai ter uma produção menor do que o dia que foi o ajudante. Mas também não adianta para o ajudante ele produzir um monte de massa, entendeu? E o pedreiro faltar, porque ele não vai poder perder aquela massa e ele vai ter que chapar, e é o famoso meia colher que a gente fala, né? Então não vai ficar o acabamento, a produção, quem sabe até o reboco, né, pode cair. Então é mais ou menos isso que acontece. E aí começa, né, a osteoporose. Por isso que é muito importante fazer a densiometria óssea, né, para estar vendo como que está essa absorção e a produção do cálcio, tá joia? Então é importante por isso para a mulher, quando ela entra na menopausa, pode ser que ela tenha perda de um desses hormônios e possa ser que o pedreiro ou o ajudante falte, tá, pessoal? E aí causa osteoporose, né, porque daí não preenche, e na palestra eu mostro bem isso, é a imagem, né, de um osso que não tem, né, que tem uma massa óssea normal para a idade, porque é normal mesmo a gente perder, tá? E aí a gente precisa do exercício resistido, que é o que eu vou falar na conclusão dessa aula, tá joia? Então, entrei, né, público feminino, entrou na menopausa, cuidado aí, fazer um estudo aí para não sofrer de osteoporose. Agora os homens, né? Que é andropausa, né? Que eu estava falando que a gente não consegue estar acompanhando muito. Não só decorrente ao pai não levar o filho ao médico, né? Mas do próprio homem não querer ter vamos pôr como um pouco de receio, tá? Principalmente para os que têm mais de 40 anos de urologista. Só que o que acaba acontecendo? A testosterona, que eu falei para vocês que a gente ia falar só de mais simples, né? E aí às vezes a gente tem que entender melhor a mulherada aí, porque 4 hormônios, o pessoal fica doido. A gente, a testosterona, às vezes já fica bravo, já quer brigar, já quer agarrar, já quer, né? Que é aquele hormônio do masculino, né? E ele está totalmente voltado para a massa óssea. Tá? Por quê? Porque como ele produz a massa muscular,
o que acontece? Com o passar do tempo, o homem também, né, o nosso corpo é muito perfeito, né, então Deus, né, só batendo na mesma tecla, mas Deus fez tão bem em nosso corpo, que ele percebe como o homem não faz mais as atividades que fazia, né, de caçar, de lutar, né, de correr, né, não tinha carro, né, então assim, no envelhecimento hoje, principalmente para o público masculino, né, o pessoal da melhor idade, homem, né, a gente tem que ressaltar que a musculação é importante. E aí eu vou explicar também, né, já pegando um gancho aí, que as mulheres podem sofrer de osteoporose, né, devido à menopausa, como eu expliquei. O homem na andropausa, como ele começa a produzir menos a testosterona, ele começa a perder massa muscular. E como eu estava dizendo, o corpo é tão perfeito que ele entende. O osso, né, ele tem uma espessura, né? Faz conta que aqui eu fiz um corte, né, em algum osso, e a gente tem aquele círculo em volta, né? E ela tem uma espessura. Então, quando tanto o homem quanto a mulher, né, o ser humano sofre de osteoporose, ele começa a perder massa óssea, que é natural ao envelhecer, né, por causa devido a algumas atividades que não são feitas, de impacto, o osso entende que ele precisa ficar mais fraco. Então, as tensões, tanto de compressão, são os exercícios de impacto, tá? E eu vim descalço justamente para poder mostrar isso para vocês, né, essa batidinha, essa propriocepção que a gente tem, é importante para a produção óssea. Então, por isso que quando a gente tem um jovem e a gente quer estimular, a gente tem que dosar muito bem isso. Porque senão ele pode ficar baixinho, em vez de ficar muito alto. Mas voltando aí ao idoso homem, né? Não só a tensão de compressão. Quando eu faço musculação, quando eu faço exercício resistido, imagina aqui que eu tenho um peso e eu tenho que fazer força, né? Eu exijo mais de fibra. Mas ao mesmo tempo, eu também exijo do meu osso, que é a estrutura lá que comporta esses músculos, né? Ele está fazendo tensão, então ele entende também que ele precisa ser um pouquinho mais espesso. Então, tanto para o homem quanto para a mulher, é muito importante a gente estar fazendo exercício resistido para que não tenha a perda de massa muscular, que o homem é evidente por causa da testosterona e por causa dos hábitos, né, mais sedentários que nós temos hoje em dia, né? Então é muito importante aí a gente estar treinando exercício físico resistido para manter essa massa muscular. E para a mulher, devido à perda de alguns hormônios que facilitam a produção e também a fixação do cálcio, a gente é importante trabalhar o exercício resistido com a mulher também, que entra na fase, não só, né, na fase da melhor idade, mas quando ela entra na pré-menopausa, na menopausa, para que entenda também o osso, através dessas tensões que o exercício propicia, né, de compressão, de impacto, tá, como de tensão, de tração, de eu estar exigindo, né, de eu estar fazendo um agachamento, né, de eu estar fazendo uma elevação, uma extensão de perna, né, para manter essa musculatura e entender que o osso precisa ser mais forte, né, nossa estrutura esquelética precisa manter sua massa óssea para que a gente tenha uma vida mais saudável e mais prazerosa. Tá joia, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, tá? Espero que vocês procurem fazer exercícios resistidos. Na aula 22 a gente vai fazer bem leve ainda, entendeu? Eu gosto muito de trabalhar, né? Quem é meu aluno sabe, eu trabalho tanto das extremidades para o centro, como do centro para as extremidades. Como nesses primeiros exercícios de aquecimento, até agora a aula 19, a gente trabalhou equilíbrio, trabalhou mais aquecimento de punho, né? Movimentação de braço até com pezinho, mas nada somado a trabalhar o core. Eu trabalhando o core legal, entendeu? E tendo esses exercícios resistidos em casa mesmo, eu consigo manter minha massa óssea e minha massa muscular nesse período de quarentena, tá joia? Que é muito importante para manter minha saúde. Até a próxima, pessoal. Agradeço e peço para que vocês ainda fiquem em casa, tá joia? Até a aula 22. Um abraço.